a interpretação. Então eu gostaria de apresentar essa mesa, é um prazer imenso, dar espaço aqui aos museus de ciências, mostrarem seu trabalho em relação à acessibilidade. Então, apesar da gente ter um pouco essa noção de ciências são muito sensoriais, é muito mais fácil, eu sei bem aqui com os meus colegas que o trabalho não é muito fácil, não. Tem toda a questão de conciliar o trabalho do educador, o trabalho de quem está promovendo a acessibilidade, com a questão da pesquisa científica, do pesquisador. Então, eles vão poder contar para vocês melhor aqui os desafios desse trabalho, que tem se mostrado, né, uma grande força dentro da área de acessibilidade em museus. Então, os participantes dessa mesa são a professora doutora Maria das Graças Ribeiro, que é diretora do Museu de Ciências Morfológicas da Universidade Federal de Minas Gerais e foi quem criou o projeto A Célula ao Alcance da Mão. A Marina Moreira, que é veterinária, pesquisadora em nível de mestrado no Museu de Veterinária da Universidade de São Paulo e responsável pelo projeto de acessibilidade que está começando no Museu de Veterinária. O Ideval Costa, que é diretor técnico do Museu de Geociências da USP e também responsável pelo atendimento aos visitantes com deficiência do museu e pelo novo projeto de acessibilidade do Museu de Geociências. E a Márcia Fernandes Lourenço, que é diretora técnica do setor de educação do Museu de Zoologia da USP e também foi a idealizadora do projeto de atendimento a deficientes visuais do Museu de Zoologia. Então, eu vou passar a palavra para a professora Maria das Graças, que vai ocupar aqui o meu lugar. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou pedir licença para ficar em pé, porque eu sou professora. Professora não se acomoda muito bem, não ficar sentadinha, muito bem comportada, né? Então eu peço licença. Bom dia a todos, e eu estou muito feliz por estar aqui. Gostaria de refletir com vocês que as grandes transformações não surgem subitamente. E para que ocorram, há que se congregar pessoas, ideias e ideais. Acredito ser por isso que estamos aqui. Esse encontro representa um importante momento de reflexão, ampliação do acesso e inclusão social em museus e centros de ciência e cultura, especialmente em nosso país. Esse é um momento muito especial e no decorrer da minha fala eu vou mostrar por quê. Eu gostaria de agradecer à Fundação Dorina Muil, através da Viviane, e ao Museu de Arte Moderna, através da Daina, todas as equipes que promoveram esse evento. E dar um abraço especial a cada um de vocês que se encontra aqui, porque eu fico muito feliz de saber que as formigas não caminharão mais sozinhas e não estão caminhando mais sozinhas. Bom, gente, falar de acessibilidade é difícil sem pensar em sensibilidade. É muito difícil sem pensar na sensibilidade. Sensibilidade para perceber o outro, reconhecer nele um ser humano com eficiências e deficiências. A sensibilidade também implica não só no espaço físico, no projeto arquitetônico, mas é um jeito humano e ameno de acolher, fazendo com que o outro se sinta parte do nosso ambiente, parte do nosso trabalho. É fundamental para que haja acessibilidade a atuação de mediadores preparados. Nós sabemos não ser fácil a preparação e nem todos os mediadores e monitores que atuam nas exposições comuns
escolhe o trabalho com pessoas com alguma limitação ou deficiência. Muitos trabalhos, tratados, normas, cartas de intenção têm sido assinados nos últimos anos por diferentes países em relação aos direitos humanos, ao respeito aos direitos humanos. Mas acreditamos que o direito realmente de todos só vai ser reconhecido quando houver uma nova consciência social. E acredito que nós a estamos vendo nascer. Nesse encontro, a manifestação está muito evidente. Acesso físico, sim. Acessibilidade implica no acesso físico, sim. Mas também é o acesso ao conhecimento, à cultura, acesso à escola, ao trabalho, às discussões e decisões políticas, mesmo fora da época de eleições, a cidadania plena. Bom, mas falar de acessibilidade, considerando a acessibilidade uma porta fundamental para a inclusão social, é difícil falar de inclusão social sem falar da exclusão, que ainda está tão presente, tão arraigada em nossa sociedade. Às vezes a gente passa uns dias refletindo sobre a inclusão, mas é preciso lembrar do quanto ainda está em nós, em nossa sociedade, a exclusão. A exclusão social, racial, cultural, religiosa, econômica. Quantos são os excluídos pelos custos, pelos preços? Exclusão ambiental. Foi lembrado aqui ontem que o museu não poderia receber um visitante com bermuda. Quantas pessoas não têm acesso a um teatro, não têm acesso a um museu ou a um centro de cultura por não se sentir adequadamente vestida, por ter medo de não saber se comportar naquele ambiente ostensivo? Então há uma exclusão ambiental, sim. Há uma falta de acesso a resultados e produtos da ciência e tecnologia, inclusive na nossa área relacionada à saúde humana. Nós sabemos que há sempre novos equipamentos, que a tecnologia está assim bastante avançada, possibilitando diagnósticos e tratamentos. Sabemos que inclusive São Paulo é a primeira capital do Brasil a fazer cirurgias robóticas. Mas são cirurgias que custam 150, 200 mil reais. São exames que custam 70, 80 mil reais. Então não preciso nem comentar, né? Seria muito otimismo pensar que cerca de 70, 75% da população não teria acesso, não tem acesso a esse tipo de tecnologia. Falta de acesso de idosos ao mercado de trabalho, e aqui vai um voto de louvor à Prefeitura de São Paulo, que está contratando idosos para trabalharem nas estações do metrô. Exclusão de cidadãos em desvantagem de pessoas com limitações ou deficiências. Nós estamos vendo em nossa sociedade, todos os dias, e a mídia também faz questão de colocar em nossas casas, a marginalidade e a violência. Mas, muitas vezes, elas refletem a exclusão na família, a exclusão na escola, a exclusão na sociedade, e o resultado mais cruel disso, que é a autoexclusão, é o indivíduo não se sentir parte dessa sociedade, ele não se sentir pertencente a ela. Então ele não tem o que reivindicar e a quem reivindicar. Nós podemos ver, e aqui vai um pouco do lazer dessa fala, nós podemos perceber a exclusão refletida em expressões pouco felizes no nosso tempo. Quem de nós ainda não ouviu falar, às vezes até por nossos colegas ou por algum técnico, né, de ministérios, etc., que nos últimos anos, no Brasil e na América, o Brasil e alguns países da América Latina, vem sofrendo grande evasão de cérebros privilegiados. Gente, e nós que optamos por ficar e trabalhar no Brasil, não temos cérebro tipo exportação? Serviço de inteligência de uma corporação, da polícia, por exemplo. E onde estamos sem inteligência? Estudantes de teatro representando, fazendo rir, imitando deficientes físicos e mentais. E a discriminação da mulher? Nós estamos ainda muito próximos das Olimpíadas, quando
de nós até foi descoberta, vê que a melhor jogadora do mundo é brasileira. Será que o seu salário é semelhante ao dos maiores jogadores do mundo, do sexo masculino? Masculino? Bom, por um lado, já se observa que a semente da mudança de paradigma começa a florescer e ganhar visibilidade. Acessibilidade e ações inclusivas surgem em múltiplos setores da sociedade brasileira. Alguns exemplos podem ser vistos e alguns já foram citados aqui, como a sinalização de ruas e calçadas nas grandes cidades. Belo Horizonte tem uma verdadeira revolução na construção de rampas e sinalização podotátil. A adequação do transporte coletivo com rebaixamento dos degraus ou a construção de elevadores para facilitar o acesso de deficientes visuais e idosos. Sinalização sonora em elevadores e corredores de empresas. Os Correios, a agência de Correios, foi um trabalho implantado inicialmente em Belo Horizonte pelo Ministério das Comunicações e está sendo estendido a todo o Brasil, a todas as capitais brasileiras. Um serviço de tradução da correspondência para o Braille e vice-versa. É um serviço gratuito e que mantém o sigilo da correspondência. Então, o deficiente visual já não deixa de se comunicar com o vidente por questão de escrita ou de leitura. As centrais elétricas de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco estão emitindo contas em braille para os clientes cadastrados. Muitos bancos já têm o teclado dos caixas eletrônicos em braille e a impressão em braille do extrato, inclusive com informações mais privativas, sigilosas, em fones de ouvido, para evitar que os deficientes visuais sejam enganados pelos falsos auxiliares. As redes transmissoras de televisão, eu não tenho muita certeza se até 2014 ou 2016, terão que promover a descrição em áudio de imagens e textos. Isso dentre tantos outros exemplos em todo o país. Nos últimos 20 anos, esses 20 anos correspondem àqueles que nós estamos militando nessa área, viu, Viviane? Desde 1980, na década de 80. Não vou entrar em detalhes, senão vocês vão calcular a minha idade. Nos últimos 20 anos, foi inegável a contribuição dos museus e centros de ciência e cultura, cujas reflexões, ações afirmativas e efetivas, foram grandes indutoras na construção de espaços educacionais mais acessíveis e inclusivos. Por outro lado, então nos entusiasmamos muito, refletimos muito, mas por outro lado, ainda é preciso lembrar que falta muito ainda para a gente atingir esse ideal de inclusão que nós sonhamos. Por exemplo, incluir em nós, em nossa prática cotidiana, o espaço do outro, o ritmo do outro, o jeito de fazer do outro. Às vezes nós estamos buscando a inclusão do que está de lá e excluindo o que está do lado. Respeitar os seus direitos, não como concessão porque somos bons, mas como exercício de cidadania. Reconhecer o direito do outro ao poder, ao sucesso, compartilhar vitórias, porque esse não é um trabalho individual, é um trabalho em grupo, é um trabalho em equipe. Contribuir para a formação de profissionais comprometidos com uma sociedade democrática e solidária, uma sociedade realmente de e para todos. Essa acho que é uma missão de todos nós, mas de um modo especial a nós formadores, a nós professores. Contribuir para que a acessibilidade e a inclusão deixem de ser ações pontuais ou impostas por legislação para se tornar um processo ou para se tornarem um processo mais natural. Novas formas de comunicação, em relação aos museus de ciências, agora abordando mais diretamente, novas formas de comunicação têm possibilitado o acesso à inclusão de cidadãos com necessidades especiais. Os deficientes visuais, especialmente, têm encontrado réplicas de acervo em museus de arqueologia e etnologia, trilhas orientadas por cordas, modelos de animais e plantas em relevo em museus de história natural e ecomuseus, informações em braille e audiodescrições de objetos expostos, mapas e documentos cartográficos em relevo, minerais e rochas para exploração tátil. Os 3 exemplos que eu vou apresentar rapidamente aqui
exemplos de acessibilidade e inclusão socioeducacional em museus de ciências, são complementares e correspondem a desdobramentos de projetos de pesquisa iniciados a partir de desafios colocados pela própria sociedade. Um deles, e que marcou na década de 80 o nosso início de caminhada nessa área, foi a criação do Museu de Ciências Morfológicas. É um museu de ciências cujo patrimônio é a vida e o acervo, o corpo humano real. Aqui há algumas pessoas que já conhecem o museu. Ele marcou o nosso primeiro passo de abertura da universidade, ou de um espaço de ciências na universidade, para acesso da comunidade ao conhecimento do organismo humano, até então restrito a profissionais das áreas biológicas e da saúde. Um de seus principais objetivos é instrumentar o homem para tomar posse de si mesmo, conscientizar-se de que é parte da natureza a ser preservada. E quem sabe, com isso vamos conseguir mudar um erro que se reflete, inclusive, na legislação brasileira. É crime inafiançável a agressão, a violência contra animais e plantas. Mas ao homem toda violência é possível, até aceitável, inclusive com a modernidade das balas perdidas. Bom, eu não vou detalhar sobre o Museu de Ciências Morfológicas, porque vocês têm um folder aí na pasta que fala do museu. Eu estarei disponível no intervalo e mesmo após essa fala, após essa mesa, para as discussões. Então, entrarei em detalhe por aí. Eu só citei porque ele foi a porta. Um segundo projeto foi o desenvolvimento de uma tecnologia assistiva. Vamos refletir um pouquinho comigo sobre uma sala de aula com 60 alunos, uma universidade pública, um estudante cego matriculado num curso da área de saúde, em que o conhecimento do corpo humano, microscópica e macroscopicamente, era fundamental para o exercício da sua profissão. O que fazer com esse aluno? A universidade facilitou a sua entrada, ou possibilitou a sua entrada, mas não se preparou e nem nos preparou para recebê-lo. Resultado, uma pesquisa em 38 universidades, 8 fora do Brasil. Nada foi encontrado, nada. E esse estudante não encontrou no Instituto de Ciências Biológicas nem acesso físico, nem laboratório adequado, nem material didático, nem literatura em braille e muito menos professores preparados. Então estávamos com um desafio e resolvemos implantar um projeto de pesquisa e acabamos por criar uma coleção didática com metodologia específica. Vamos falar dela daqui a pouco. Esse projeto ficou desativado durante alguns anos por falta de recurso porque também, paralelamente, estávamos criando o Museu de Ciências Morfológicas. Se alguém quiser saber detalhe da história de criar um museu de ciências numa universidade pública na década de 80, eu estou disponível depois para contar a vocês. Tem risos e lágrimas acumulados. A continuidade, mas ao abrir o museu como um espaço para atender todo tipo de público, sem nenhum pré-requisito, aberto a crianças de 3 aos 100 anos e a todo tipo de pessoas, grupos minoritários e pessoas com limitações ou deficiências, nos deparamos com uma exposição totalmente visual, como a maioria dos nossos museus. E durante esse processo de finalização, nos esquecemos dos deficientes visuais. E abrimos o museu e não havia nada para eles. Então fomos resgatar aquele projeto criado numa sala de aula e experimentado com resultados altamente positivos e até emocionantes para trazer para o museu. O projeto ganhou a sua continuidade, a experimentação, a ampliação e a interatividade com o público. E o museu ganhou a possibilidade de tornar-se um centro de referência para o trabalho e o estudo com deficientes visuais. A célula Alcance da Mão, como foi citado, é o nome do projeto e consta de uma coleção constituída de peças em relevo bidimensionais, peças tridimensionais em gesso, resina plástica e outros materiais que representam o corpo, desde as células, organelas celulares, tecidos, órgãos, sistemas e o corpo como um todo.
Aqui há uma ideia disso, é um útero, o corte de um útero com um feto em fase final de gravidez, né, um feto a termo, o tamanho próximo do natural ou natural, a parede do útero, placenta, cordão umbilical e o feto já chupando o dedo em posição de nascimento. Esse é o Luizinho, porque é uma homenagem feita àquele estudante que nos despertou para a caminhada nessa direção, porque até aquela época o deficiente visual não fazia parte de nosso universo acadêmico, mesmo como educadoras. E nos envergonhamos disso quando olhamos para trás. Mas caminhamos muito tentando compensar um pouco esse tempo perdido. E aprendemos muito também. A coleção também tem um livro didático em tinta e braille e um audiolivro, que possibilita não só a utilização de vários recursos, vários sentidos no processo de ensino e aprendizagem, o audiolivro também possibilita que as duas mãos estejam disponíveis para tocar as peças, enquanto o estudante ouve a orientação. Pode passar. Alguns resultados e perspectivas desse projeto serão rapidamente comentados. Um deles foi a co-construção de conhecimento. De pesquisas laboratoriais com microscopia óptica e eletrônica, passamos a precisar contar com os nossos colaboradores, os deficientes visuais, que tinham que validar as nossas pesquisas, que tinham que validar o nosso trabalho. E quantas vezes quebramos peça porque não significavam nada? E quantas vezes comemoramos com eles, porque às vezes uma peça que não dávamos tanta importância, e ele percebia logo e fazia comparação, a identificação, e aí tínhamos o que comemorar. Integração de deficientes visuais, não só no Museu de Ciências Morfológicas, mas em outros museus de ciência e cultura e em escolas. Uma nova metodologia de ensino foi desenvolvida para trabalhar com esse material. E isso é importante em nosso país, que tem uma pobreza imensa de material para ensino, principalmente ensino prático de ciências. Esse trabalho, essa coleção, motivou a criação do Laboratório de Pesquisa e Educação Inclusiva do Museu de Ciências Morfológicas, financiado pelo BNDES. A itinerância dessa coleção didática tem permitido levar a possibilidade de debate e diálogo a cidades do interior, a outros estados brasileiros e a alguns países do Mercosul. Uma outra coisa importante foi a inclusão no nosso curso de formação de mediadores, para trabalharem com públicos especiais. O treinamento de professores para a educação inclusiva, que é um trabalho permanente. E, atualmente, a disponibilidade da coleção para outras instituições de ensino e pesquisa, para instituições de apoio ao deficiente visual. Por favor. Bom, aqui tem alguns aspectos da exposição, que as peças inicialmente foram brancas para testar as suas especificidades, as suas características que permitiriam ao deficiente visual a identificação por textura, por cavidades, concavidades, formas. E, então, inicialmente, a coleção toda foi feita em branco e colorizada posteriormente para facilitar o aprendizado de estudantes com baixa visão, com visão subnormal, e dos videntes de uma forma geral. E não só estudantes, mas toda a comunidade, porque aos poucos a coleção foi se expandindo. A inclusão social, ela tem aspectos muito interessantes, que, por exemplo, aqui, ao lado de um estudante deficiente visual, uma criança, estudantes de escolas particulares, ditas classe A, que nós gostamos tanto dessas classificações, não é? Que nunca tinham visto um deficiente visual, nunca tinham visto e nem sabiam da surdez, muito menos sabiam de Libras e muito menos sabiam de Braille. E não acreditavam por que essas pessoas tinham comportamentos diferentes na exposição. E precisaram testar, precisaram confirmar com o surdo, através do intérprete, conversasse com eles, respondesse objetivamente às suas questões, a mesma coisa, leitura em braille, para que se saíssem entusiasmados e solicitassem à professora esta forma de comunicação.
Aqui um aspecto externo do Laboratório de Pesquisa e Educação Inclusiva, e aqui a primeira mediadora cega desse laboratório. Bom, não fomos muito felizes na escolha das fotografias, porque queríamos mostrar o detalhe e deixamos o todo. Mas tem alguns aspectos desse laboratório que foi construído dentro de padrões técnicos de acessibilidade, segurança e autonomia dos deficientes visuais. Fizeram parte dessa equipe arquitetos, professores de ciências morfológicas, museólogos e os nossos companheiros de jornada deficientes visuais. Outro. A altura da mesa foi considerada ideal para atendimento de crianças, jovens e adultos, a profundidade, o suporte para peso e os banquinhos aqui embaixo, não sei se dá para observar, que eles sabem que existem, usam para estudar, mas ao mesmo tempo, depois disso, devolvem no mesmo lugar para facilitar, para evitar que seus colegas tropecem ao entrar e permitir a eles, embora o trabalho seja mediado, seja orientado, mas que eles tenham essa autonomia no laboratório. As mesas do laboratório são ovais. Isso não é um museu, é uma exposição das peças, uma disponibilidade para eles transitarem com ela. O único acidente que teve foram 2 deficientes que esbarraram com as peças e elas quebraram, mas aqui podem estudar aqui. E essa disposição linear mostra a 4ª experimentação na disposição das peças. O que veio facilitar, o que veio ser escolhida foi essa disposição pelo seguinte, porque minuciosos como são e centrados como são, às vezes demoram na leitura da legenda e observação da peça e engarrafando, dificultando para os demais. Então, no laboratório, há 4 pontos de início para que eles não se sobreponham, né, à observação. O próximo. Bom, o terceiro projeto, a universidade vai à escola e ambas vão à comunidade do entorno, conquistar novos espaços e estabelecer o diálogo, inclusive com deficientes. São públicos especiais, aqui não considerados apenas deficientes, mas jovens em situação de risco social, meninas em situação de prostituição, quimicamente viciados, etc. O objetivo desse trabalho é ampliar e promover o acesso e a reciprocidade nas relações com públicos especiais, tanto nas escolas, universidades, museus e outros espaços educativo-culturais não formais, quanto também na comunidade. A rede de museus é uma parceira nesse projeto. Bom, ao encerrar aqui, e como jurássica desse auditório, eu gostaria de deixar com vocês uma última reflexão. Todos devem ter observado aqui que todas as falas vieram com propostas de afetividade, com certa emoção na fala, que não é diferente comigo. E isso veio mostrar uma questão de muita esperança. E eu falei aqui que eu era uma das pessoas mais felizes dessa sala. Porque inicialmente caminhamos sozinhos. Agora já temos tanta gente com quem dividir essa luta. E todos são testemunhas de que nas últimas décadas a nossa escola, a nossa educação, tornou-se centrada no conteúdo. O objetivo principal ou é preparar para o vestibular ou preparar para o mercado de trabalho. E trabalhando com acessibilidade, trabalhando com inclusão social, nós estamos vendo e podendo resgatar a afetividade na educação. Então isso é um fator de muita esperança para mim e acredito para todos nós. Muito obrigada. Gostaria de chamar agora para a mesa, para a posição de apresentação o Ideval, que vai apresentar o projeto do Museu de Geociências. Obrigada, professora. Bom dia a todos. Eu vou tentar falar sentado, porque como a professora, não sei se vou conseguir, mas vamos lá. Eu queria agradecer primeiramente ao Museu de Arte Moderna, através da Daina, e à Fundação Dorina no Rio, através da Viviane, a oportunidade
o convite, a oportunidade de participar dessa mesa, onde eu vou falar a respeito da experiência do Museu de Geociências da USP, no quesito acessibilidade, e, na verdade, o que eu apresentarei são apenas erros e acertos que o Instituto e o Museu de Geociências têm feito na tentativa de minimizar esse problema, não sei se é um problema, mas, enfim, a questão, sim, da acessibilidade. A Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, regulamentou os direitos à acessibilidade. E o Instituto de Geociências, vindo-se no direito de cumprir a lei, começou uma série de reformas a partir do ano de 2001. Entre as reformas significativas incluíram elevadores de acesso a cadeirantes e banheiros adaptados, né? O Museu de Geociências, no Instituto de Geociências, fica no primeiro andar do prédio, e isso nos ajudou muito nessa questão. E, na verdade, nesse momento, ou no primeiro momento dessa preocupação, o Instituto só se voltou para as pessoas com possibilidade ou dificuldade de locomoção. Só em 2003, após ler uma entrevista com a senhora Dorina no Rio, em uma revista, então a chefe técnica do museu, a senhora Maria Lúcia Rocha Campos, vislumbrou a possibilidade de fazer algo no museu voltado para público com dificuldades visuais. Era uma tarefa difícil, pois o museu dispõe um acervo em armários de vidro, impossibilitando qualquer atividade que não seja a observação visual, no caso. Nada que fosse possível quanto ao aspecto tátil. O primeiro contato do museu foi com a Biblioteca Braille, do Centro Cultural São Paulo, e eu, em 2004, quando fui contratado, assumi a responsabilidade de dar continuidade a esse projeto que a senhora Maria Lúcia Rocha Campos deu início. E foi então que, já escolhidas por ela mesma, na época chefia técnica, as 23 amostras, que possibilitavam a exploração tátil. Então, assim, as amostras tinham que ter uma resistência tátil, tipo de material com texturas diferenciadas e cristalizações bem definidas. A professora citou que minerais e rochas para exploração tátil já são utilizados, não é isso? E nós nos colocamos à disposição através dessas amostras. Junto com a disposição das amostras e os textos geológicos direcionados a ela, a Biblioteca Braille Centro Cultural São Paulo nos ajudou a confecção das etiquetas e uma apostila onde o visitante mais interessado obtém as informações mais detalhadas. Isto é, para a etiqueta próxima ao mineral, são as informações mais básicas. Caso o visitante necessite de uma informação mais específica, nós temos como disponibilizar essa apostila para pesquisa. Bom, de acordo com essa possibilidade, foi feito o que era previsto, recebemos algumas visitas, não se ficou interessado em se preparar a mediação, foi apenas essa possibilidade, tanto a acessibilidade motora quanto a visual. E foi depois da participação do curso Renova Museus, junto com a Viviane, que despertou novamente essa possibilidade de melhorar esse trabalho. Então, eu vislumbrei com esse curso, que aliás foi maravilhoso, a possibilidade de ver os erros e com isso tender, ou então querer fazer com que isso aconteça de maneira mais acessível, na verdade, para todos os aspectos. Então eu queria, comparando o trabalho desenvolvido, nós, por intermédio da Dorina Rio, conclui-se que a acessibilidade não está somente relacionada à infraestrutura de uma edificação ou de uma exposição museológica. Um corpo funcional qualificado e consciente da importância da acessibilidade é fundamental para um bom trabalho. Além do suporte material, uma boa mediação é fundamental. Vou deixar claro que nós vamos apresentar agora o Instituto de Geociências desde a concepção das melhorias para a acessibilidade e já informar que... Claro, farei isso. Informar que
esses aspectos de melhoria de acessibilidade já está na nossa proposição para o ano 2009 e, com certeza, muita coisa vai mudar do que vocês estão vendo agora. Essa primeira foto é uma foto da entrada do Instituto de Geociências. Então, como vocês podem observar, foi muito bem feito, existe um recuo. Eu vou descrever a foto, tá? Para as pessoas que não podem observar. Tem um recuo para que o carro encoste de maneira mais tranquila e não fique em fila dupla, caso não haja vagas. E você tem, com a tinta azul, uma rampa de acesso para pessoas com dificuldades motoras. Certo? Cadeira de rodas. Próximo, por favor. Essa é a foto de frente, já sinalizada, tá certo? Com estacionamento próprio para esse tipo de visitante. Aí nós temos, logo que saímos da primeira rampa, uma rampa menor, uma rampa maior, ao lado da escada, com um corrimão, para que as pessoas tenham uma condução mais tranquila, caso estejam sozinhos. Pintado em azul também, um azul mais forte, para diferenciar e fazer com que seja mais visto por pessoas também com dificuldade visual. Esse é um problema. A calçada ela não é inteiramente lisa. Então, alguns... como é que se diz? Não é tijolo? Isso, lajotas, obrigado. Algumas lajotas não estão bem presas. E essa falta de prumo faz com que haja uma certa dificuldade. Próximo. Está aí a rampa de acesso ao Instituto, já andando por mais ou menos uns 10 metros. Uma outra rampa de acesso também, muito bem colocada, pintada, sinalizada. Nós temos, antes da rampa, uma grade para escoamento de água. Não vemos impossibilidade disso. Aliás, nossa equipe no Museu de Geociências ficou de fazer esse acesso com a cadeira de rodas, mas faremos em breve para ver a possibilidade de mudar um pouco isso. Próxima. Está aí uma foto mais longe com acesso ao Instituto de Geociências na Universidade de São Paulo. Próxima. Aí dentro do elevador, os andares com indicações em braille e um alto-falante para indicação dos andares. Não são muitos, são 2 andares, na verdade térreo, 3 térreo, primeiro e segundo, mas infelizmente a parte do alto-falante para indicação dos andares ainda não funciona, que é uma parte que precisa ser mudada. Então, como eu disse, estou mostrando os erros e acertos do próprio Instituto. Próximo. Aí o banheiro, não é isso? Tanto masculino quanto feminino no andar térreo tem essa disponibilidade, está sempre acessível. A cadeira entra com facilidade no banheiro e aqui a pessoa tem a máxima tranquilidade para poder utilizá-lo, sem problemas nenhum. Próximo. Infelizmente, as nossas placas de acesso não são bem sinalizadas, né? As letras não são tão grandes para as pessoas com dificuldade visual, assim, baixa visão, na verdade. Não tem informações em braille, se for o caso de precisar, e fica muito alta. Enfim, não temos como... Temos que melhorar essa parte também. Próximo. Dentro do Museu de Geociências já, um aspecto primeiro, as fotos próximas mostrarão o acesso até o museu, mas aqui já dá para ver que pelo menos a acessibilidade é tranquila quanto ao plano do prédio, né? E a facilidade para chegar até as amostras. Próximo. Aí as amostras, algumas que nós separamos para as pessoas com deficiência visual. E aí você tem a amostra em cima de um pedestal escuro com a altura regulamentada e próximo a ela, logo à frente, uma etiqueta com as informações escritas e logo abaixo em braille. São as mesmas informações. O que queria dizer também, aí uma diferença muito grande, nós acreditamos e aprendemos que a acessibilidade não quer dizer apenas as pessoas com alguma dificuldade. Mas isso também ajuda as pessoas que têm necessidade de tocar em algumas amostras no museu, e isso também nos ajuda bastante na apresentação do acervo. Próximo. Está aí o elevador. Essas faixas amarelas com sinalização para dificuldade visual foi colocada recentemente, não tem uma semana. Então já é um ponto positivo. Próximo.
Aí o elevador, a saída também acessível, próximo. O corredor, próximo. Virada à esquerda, entrada ao museu, próximo. E aí eu tenho para as escadas, o alerta, numa cor diferenciada também, para que pessoas com baixa visão possam... As escadas têm corrimão, próximo. E a entrada do museu também livre, sem nenhuma dificuldade de acesso, próximo. Está aí todo o andar onde o museu está localizado e a facilidade de acesso. Só isso. Como eu disse, eu queria agradecer a possibilidade e, de qualquer forma, caso vocês queiram, de acordo com o que viram, nos ajudar também, nós queremos, com isso, mostrar que estamos dispostos a fazer parte desse grupo para melhorar a acessibilidade das pessoas com dificuldades. Muito obrigado. Vou chamar a Marina, então, agora, do Museu de Veterinária, para apresentar o projeto do museu. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando para vocês. Eu gostaria de agradecer o MAN, na pessoa da Daina, e a Dorina Novil, na pessoa da Viviane, também pela oportunidade de congregar a todos aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar e dizer como eu cheguei até o trabalho que eu estou fazendo agora. Porque eu sou, por formação, veterinária. E normalmente as pessoas pensam que o veterinário vai cuidar de bichinho na clínica, né? Mas, na verdade, o que a gente percebe é que existe uma deficiência muito grande em relação ao papel do médico veterinário na sociedade, as coisas que ele faz. Então, a profissão é excluída e a população, de forma geral, é excluída quanto à função desse profissional e o que ele pode melhorar na sociedade. Então, eu senti que havia uma necessidade de melhorar esse elo de comunicação. Quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa em atingir todas as pessoas. E, dessa maneira, a gente tem que incluir todo tipo de ser humano que está na sociedade. Dessa forma, eu comecei a trabalhar no museu, então, e surgiu essa ideia de tornar o museu acessível a todos os tipos de pessoas, né? Quando a gente pensa em inclusão, a gente não pode pensar só em inclusão, em acessibilidade para pessoas com deficiências. A gente tem que pensar em todas as pessoas. E quando a gente vai fazer isso no dia a dia, eu acho que é muito mais uma coisa de sensibilidade, de amor, de dedicação ao que você está fazendo, do que necessariamente uma possibilidade física ou financeira, tá? Bom, falando um pouquinho do museu, é um museu que faz parte do acervo do Museu de Ciências da USP, tá? Então, não é considerado um museu mesmo, é considerado um acervo. Aproveitando o ensejo, eu gostaria de agradecer ao professor Dr. Pedro Primo Bombonato, que é o diretor do museu, que também não mede esforços para ajudar-nos nesse sentido. O nosso acervo ele é composto por animais taxidermizados, fixados em formol, esqueletos também, e outras técnicas empregadas para a produção de materiais para o ensino da anatomia. O objetivo inicial do museu é o ensino da anatomia, tanto para os alunos da própria universidade, quanto para outros alunos de graduação, como para alunos em geral e público em geral, né? E também a difusão da ciência produzida pelo setor de anatomia da Faculdade de Medicina Veterinária. Os trabalhos de acessibilidade iniciaram-se em março de 2008, como projeto da minha dissertação de mestrado, né? E, assim, é um desafio muito grande você olhar para uma exposição, olhar para um acervo e imaginar qual será a melhor forma de transformar aquilo em realidade, em tornar aquilo acessível. E muitas vezes, quando a gente está numa instituição pública, que muitas vezes tem dificuldade de conseguir financiamento, isso se torna mais difícil ainda.
Então, é uma coisa que desanima muito os colegas, né? A gente percebe quando a gente vai conversando com as pessoas de outros museus ou com colegas de outras instituições, ou tudo que se quer fazer exige uma verba muito grande, normalmente as pessoas não têm dinheiro para fazer, então acabam desistindo. Mas eu acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente puder, mesmo que a gente não tenha dinheiro, ou muito dinheiro. Né? Eu acho sim, a gente tem que montar projetos, enviar para editais que sejam abertos, mas e se a gente não conseguir, vai desistir? Eu não vou treinar as pessoas do meu museu para receber essas pessoas? Né? O que me abriu os olhos para isso foi justamente ter participado do projeto piloto do Renova Museu, que a Viviane promoveu para a gente, no qual eu participei junto com o Ideval e com a Márcia, e no qual eu tive a possibilidade de sentar numa cadeira de rodas e dar uma volta pela rua, de colocar uma venda no olho. Então, eu me coloquei no lugar dessas pessoas e vi que realmente, às vezes, uma mão estendida é muito mais do que uma rampa. Ah, tem uma rampa. Não tem a rampa? Não, mas você vai entrar no meu museu, mesmo que eu não tenha rampa. Eu vou pegar a sua cadeira. Não é uma situação agradável. A gente concorda que a pessoa quer ir, quer entrar da maneira mais apropriada, sem ter ajuda de ninguém. Mas se isso não existe, por que as pessoas não olham para os outros, né? Isso acontece com frequência na maioria das instituições. Eu acho que é uma falha primordial que a gente tem que corrigir. Porque se você não pode incluir através do dinheiro, se você não tem dinheiro para incluir, então você não vai incluir. Os trabalhos no museu, propriamente dito, eles ainda estão em andamento, tá? Mas, justamente, quando eu fiz esse trabalho com a Viviane, eu percebi que lá existiam muito mais coisas que eu poderia usar do que eu imaginava, porque, ao contrário do que foi dito, os nossos animais taxidermizados não são tóxicos ao toque, tá? Então, lá a gente toca em todos, eu particularmente que trabalho, toco em todos sem luva, então não há problema nenhum. A gente tem alguma restrição, por exemplo, quanto aos materiais fixados em formol, que são materiais que ficam dentro de vidros, e não existe a possibilidade de eu promover o toque para pessoas ali, a não ser que coloquem luvas, mas também tem um odor muito forte, formol, então fica dificultado mesmo o trabalho com esse material. Mas existem outras peças e existem outras técnicas anatômicas que a gente pode empregar, né? Por exemplo, a criodesidratação, que o material a gente desidrata através do congelamento, então o material fica inteiro, mantém muitas das características e ao mesmo tempo não tem odor nenhum. Né? Então, existem formas da gente adaptar aquilo que a gente trabalha. Muitas vezes é melhor a gente pensar no simples do que ficar tentando complicar. Então, quando a gente se reuniu nesse projeto Renova Museus, da Viviane, nós tivemos a ideia de juntar os museus da USP para trocar ideias, para um ajudar o outro, né? Experiências, enfim. E aí, na Semana da Ciência e Tecnologia, que é um evento promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, a USP se congrega e faz um evento único que se chama USP na Semana da Ciência e Tecnologia, no qual o Museu de Anatomia Veterinária, o Museu de Zoologia e o Museu de Geociências montaram uma exposição unificada, né? Que se chamou Evolução para Todos. O tema da Semana da Ciência era evolução, e a gente pensou em evolução para todos porque a gente planejou incluir todas as pessoas nessa exposição. É uma tarefa fácil de se fazer? De maneira nenhuma. Gente, a gente encontra barreiras burocráticas, a gente encontra barreiras de relacionamento no meio do caminho, porque fulano não gosta, então atrapalha um pouco o seu trabalho. Mas a gente não pode desistir, né? Então, essa exposição, ela não saiu a contento do que a gente gostaria. A gente não tinha um espaço físico ideal, a gente não tinha muitas coisas, mas foi um primeiro passo. E, com certeza, as pessoas que estavam ao redor, que passavam, pelo menos já vão se interessar mais por acessibilidade, já vão saber que aquilo existe. Então, é realmente um trabalho de formiguinha, né? Eu fiquei até contente de ouvir a professora falando, porque, assim, a gente vê que eu já peguei, talvez, o trabalho muito mais encaminhado e que para mim talvez seja mais fácil, ou
ou não, mas de qualquer maneira anima a gente, dá força para continuar trabalhando. Eu trouxe umas fotos de como foi montada a exposição, né? Então, era uma tenda, foi um mobiliário bem simples que a gente utilizou, mas a gente buscou obedecer a algumas normas, né? Então, por exemplo, a altura da mesa, uma coisa importante para o cadeirante conseguir enxergar o material que está lá em cima, né? Infelizmente, a distância para a circulação da cadeira, para fazer as manobras, a gente não conseguiu realmente porque a gente teve um problema de espaço, tá? Mas a gente buscou isso, a gente também fez identificação em braille. Então, aqui, licença. Aqui a gente consegue observar o material que foi exposto do Museu de Geociência, né? Pode mudar, por favor, Viviane. Aí também, então, a exposição era um quadrante, gente, e de aproximadamente uns 10 metros por 3, tá? E tinham mesinhas de plásticos, estavam expostos... obrigada. Estavam expostos, então, materiais do Museu de Geociências, pedras, rochas, minerais. Desculpa se eu falar pedras, né? Ele vai me matar de falar isso. Então, o meteorito também. A Márcia levou uma série de outros materiais para toque também, todos ligados à evolução, né? E eu levei esqueletos, um esqueleto de cavalo, um esqueleto de cão, um esqueleto humano, de chimpanzé também. E animais taxidermizados também que a gente disponibilizou para o toque, tá? Aí tem as outras fotos naquela outra apresentação, por favor. E uma coisa que é muito legal da gente ver quando a gente abre assim esse espaço para o toque, foi que a gente não abriu só para deficientes. Então, todas as crianças ou todas as pessoas que chegavam lá podiam tocar em tudo. E para eles isso também é fantástico. A gente ensina muito mais. Agora mesmo vendo o material da professora, eu lembrei quando eu estudava histologia, professora, talvez se eu tivesse um material para tocar ali daquela disposição das células, eu também teria aprendido histologia muito melhor ou muito mais rápido, né? Então são recursos didáticos muito importantes, mesmo para as pessoas que não têm nenhuma dificuldade. Aqui, então, a gente está mostrando a visita de uma cadeirante, né? Então ela também está tocando o material. Me desculpem. Tinha lá na exposição, de forma geral, então tinham tendas que tinham degraizinhos. A única exposição que essa senhora conseguiu visitar foi a nossa. E aí, como a gente tinha uma parte dessa do estande, a gente colocou tudo bem na beiradinha, assim, porque aí a pessoa conseguiria chegar perto. Então, são soluções simples, que a gente fez sem nenhuma verba. Mas é só parar ali na hora, pensar, como é que eu posso adaptar isso? Né? Então, pensar o que é importante? A verba, a estrutura física, o treinamento humano ou a inclusão? Eu quero incluir as pessoas ou eu vou ficar de braços cruzados porque eu não tenho dinheiro? Ou porque eu não tenho essa oportunidade? Né? Eu acho que, às vezes, falta mais, não sei, não posso falar por todos, mas amor pelo que está fazendo e decisão. Eu sou um pouco ideologista, né? Desculpem, mas para ir lá e resolver, porque eu acho que tá tudo aí, só basta querer fazer. Tá? Muito obrigada. Você se chama a mesa para lá. Demorei aqui, imagina. Então, passo a palavra a Márcia Lourenço agora, que vai apresentar o projeto do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Daina e a Viviane pelo convite. É sempre ótimo falar do nosso trabalho, né? E o difícil é controlar, falar em 20 minutos tudo que a gente tem vontade, né? É sempre muito difícil, mas eu vou me limitar aqui às minhas transparências, né? Eu vou apresentar para vocês o Museu de Zoologia da USP, talvez muitos conheçam, mas também esse panorama que eu vou dar mostra de como começou esse trabalho de acessibilidade, porque, de fato, é um museu
científico, de trabalho científico, e era assim, o que importava mesmo era o trabalho com os bichos. E o trabalho com as pessoas que visitavam a exposição era absolutamente secundário. Então, a gente precisou primeiro dar acesso a todo mundo, sem pensar absolutamente no deficiente físico, mental ou visual. Isso nem passava pela cabeça quando a gente começou, né? Então, o acesso foi, inclusive, começou a ideia de acessibilidade quando eu entrei há 10 anos, como educadora de lá, as pessoas comuns, que não entendiam o que significava sistemática filogenética, que muito pouca gente entende o que significa. Alguém entende? Pois é, então. Imagina uma criancinha de 4, 5 anos, tá? Pode passar. Por isso que eu vou apresentar um pouquinho o que a gente faz no museu, tá? O Museu de Zoologia da USP, ele fica no Ipiranga, na Avenida Nazaré, próximo ao Museu Paulista. Eu sempre falo próximo ao Museu Paulista, porque todo mundo conhece o Museu Paulista ou o Museu de Ipiranga, né? Os dois são museus da USP. Eles são muito antigos, depois eu vou localizar um pouquinho no tempo, o acervo, os prédios, né? E ele tem, assim, 3 funções básicas, que é a pesquisa, ensino e extensão, e eu pus rapidamente aí quais são as linhas de pesquisa. Então, a gente tem uma coleção de animais fixados, conservados, de diversas maneiras diferentes. Nós temos cerca de 8, 9 milhões de exemplares animais representativos da fauna da região neotropical, que é a região da América do Sul. E esse material ele não é acessível ao público, ele é material para pesquisa, ele fica nas coleções. A pesquisa que se faz com ele é uma pesquisa em sistemática filogenética, como ficou claro para todos, né? Que é a compreensão de como os animais, os organismos, mas no caso animais, se relacionam entre si evolutivamente, certo? Então, isso que é o estudo da sistemática, é uma pesquisa básica, a pesquisa serve de base para outras ciências, e como vocês podem perceber, ela é uma pesquisa bastante hermética, né? Então, só algumas pessoas conseguem entender o que significa isso, só que a gente tem uma exposição, que é um segundo eixo da universidade. A gente tem que contar para as pessoas o que é essa pesquisa, por que a gente tem um monte de bicho morto, né? 8 milhões de bichos conservados, e a gente, então, tem uma exposição e precisa contar isso daí, né? Além do que, nós temos também um terceiro eixo da universidade, que é o eixo de ensino. Até 10 anos atrás, nós tínhamos somente ensino em nível de pós-graduação para formar taxonomistas, que são as pessoas que fazem esse trabalho de curadoria e o trabalho de pesquisa nessa área, né? Então, para vocês terem, isso aí é só colocando rapidamente, para vocês verem que, de fato, o museu em si ele era pouco acessível a qualquer pessoa, com alguma necessidade especial ou não, inclusive estudantes de biologia, quer dizer, é uma área bastante especializada dentro da zoologia, né? E se vocês puderem dar uma olhadinha, não sei se dá para ver direito, essa é uma foto do museu e tem uma escada com uns 15 degraus. E não tem nenhum elevador, não tem rampa, porque a rampa, nós fizemos um estudo, e a rampa atravessaria a rua, ia lá para dentro da igreja da Madre Paulina, em frente àquela igreja onde está. Aí não era possível colocar uma rampa. Então, a gente tem que colocar aquele elevador, que custa uma fortuna, né? E, por enquanto, a gente não tem. Então, nós temos um problema. A gente tem até projetos de acessibilidade dentro do museu. Se a pessoa conseguir entrar, a gente atende. Eu estou sendo bem irônica, tá, gente? Porque eu acho que a gente já devia ter tido. Nós estamos com planos de fazer esse elevador. Então, nós temos uma entrada muito adaptada para pessoas com dificuldades locomotoras, mas é uma entrada muito ruim. Eu nem trouxe aqui, porque ela entra pela garagem, pelo porão, pela reserva técnica. Viviane conhece, né? Nesse curso que nós fizemos lá, do curso piloto de Renova Museus, quando eu saí de lá, de cadeira de roda, eu não consegui sair do museu. Eu enxergo, eu dei um impulso com o meu pé, certo? Porque eu não sou deficiente física, então, como diz o meu colega Antônio Carlos, eu roubei um pouquinho, porque eu não conseguia, simplesmente não conseguia me locomover naquela
naquele espaço. Então, eu considero que nós não temos um acesso físico ao museu no momento. Tá? A pessoa tem que ter... Outro dia foi uma menininha que ela tem várias deficiências, paralisia cerebral. Ela chorou de entrar naquele espaço horroroso. Então, eu considero que nós não conseguimos colocar a pessoa dentro do museu. Claro que, como a Marina falou, os nossos recepcionistas, eles carregam as pessoas para dentro. Eles pegam a cadeira de roda e sobem os 15 degraus e carregam. Claro, só que não é todo mundo que quer. Então, a pessoa tem direito de entrar lá sem ninguém carregar. Quer dizer, eu só tenho vigias homens. Aí você chegam cadeirantes com uma senhora com cadeira de roda. Ela não quer que as pessoas fiquem tocando, fiquem mexendo. É claro que não. Né? Eu não sei se eu também gostaria. Então, isso daí você tem que respeitar a individualidade, o direito da pessoa entrar sozinha ou não, se ela quiser. Felizmente, todo mundo, os recepcionistas são muito legais, tem muita boa vontade, então, em geral, dá certo, a gente conversa e tal, mas é sempre aquele jeitinho, né, gente? Não é uma coisa que você dá acesso e você, de fato, garante o direito do cidadão entrar a hora que ele quer, né? Então, você pode passar, porque eu já perdi totalmente a minha... É sempre assim, gente. É, sempre assim. Aí eu vou só falar rapidamente do histórico do museu. O nosso acervo, ele é muito antigo, tá? Então, aí entra a questão do toque nessas peças. Nosso acervo, ele é originário de 1860, né? Ele já pertenceu a várias instituições em São Paulo, já pertenceu ao governo do estado, depois à Comissão Geográfica e Geológica, depois, quando o Museu Paulista foi inaugurado, acho que foi em 1895, por aí, todo esse material passou a compor um primeiro e talvez único Museu de História Natural de São Paulo, e em 1940 ele passou a ser abrigado nesse prédio que nós estamos até hoje. Em 1969 passou para a Universidade de São Paulo, tá certo? Então vocês estão vendo aí algumas fotos, o prédio recém-inaugurado, a exposição, né? Quer dizer, era uma exposição catálogo, né? E todos os animais da exposição, a gente tinha mais de 3.000 exemplares, a maioria taxidermizados na exposição. Todos esses animais eram preparados com arsênico, tá? E a maioria dos nossos animais disponíveis atualmente são preparados com... Não atualmente, né? Os que estão lá já prontos foram preparados com arsênico. Hoje em dia a gente usa ácido bórico, como o Pedro falou, mas de qualquer maneira eu tenho pouco material disponível, porque não se coleta tanto material como até os anos 60, 70, que se coletava tudo que tinha na frente, tudo que se via na frente se colocava no museu, né? Então eu tenho esse problema com animais de pelo e pena, porque eu tenho um pouco de medo também de disponibilizar isso para uma... Tudo bem que esses animais estão taxidermizados há 100 anos, 80 anos, 120 anos, mas vai saber se o arsênico está lá ou não. Eu não vou me arriscar a botar uma criança ou um adulto que tem algum tipo de alergia acessando esse material. Então, a gente tem outros tipos de materiais que não são de penas e nem de pelos para acessar. Tá? Então, eu peguei eu estou só localizando esse contexto para vocês, né? Então, quando eu entrei lá... pode passar, Fifi. O museu está organizado em duas divisões. A divisão de difusão cultural, que tem 10 anos, que ela abriga o serviço educativo e o serviço de museologia, que são, então, as áreas especializadas, com especialistas para trabalhar com a divulgação da pesquisa que é feita no museu, né? Essa divisão foi implantada 10 anos atrás, bastante nova, e depois tem a outra divisão, que é a divisão científica, que é desde 1860, né? Que cuida, então, faz a curadoria das coleções com o serviço de invertebrados e de vertebrados. É interessante notar, então, que nós temos somente 10 anos de trabalho, e os outros 100 anos são da pesquisa, que dizem da pesquisa dura. Então, a gente também precisou conquistar um espaço da divulgação científica, que já não é uma coisa muito fácil. Pode passar, por favor. Eu vou apresentar rapidamente só os títulos dos programas educativos que nós temos. Tá? Depois eu vou falar rapidamente dos deficientes. A gente tem um atendimento aos professores, visita orientada, à exposição com monitores,
visita aos bastidores, que são aquelas coleções. Nós temos algumas publicações chamadas Conhecendo o Museu, então são joguinhos, são de leitura mesmo, para vários tipos de público, treinamentos diversos para qualquer pessoa, não especificamente para esse material para uso de deficientes. O museu vai às ruas, que eu saio para alguns eventos, né? Quando pessoas não podem ir ao museu, eu vou às pessoas. Oficinas pedagógicas, e aí começou a surgir a ideia da acessibilidade, tá? Com essas oficinas. Fim de semana com zoologia, que também foi a primeira ideia de fazer um projeto mais amplo de acessibilidade. E o kit para empréstimo de professores, para professores. Todos esses programas são de responsabilidade do serviço educativo. Então, cada um tem a sua especificidade, que eu não vou entrar nesses detalhes. E tem, agora, pode passar, por favor, a partir da ideia de que, dessa coisa que ficou na minha cabeça, de que as pessoas entravam num museu meio templo, né? Aquele museu é um prédio bonito, tudo limpinho e tal. Então, entravam aquelas pessoas pobrinhas, aqueles meninos que ficam no sinal, né? Eles entravam com aquela cara. O professor falava assim, põe a mão para trás, fica todo mundo quieto e anda em fila. Aí eu olhava aquilo e falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Porque também não precisa ser desse jeito, né? Então, quer dizer, a ideia de falta de acessibilidade e de autoexclusão, quer dizer, as pessoas elas tinham medo de entrar. Então, a gente tinha um público muito elitizado, apesar de que o Museu de Ciências tem um público menos elitizado do que o Museu de Arte, né? Aparente, pelo menos é o que a gente sabe por aí. Mas, mesmo assim, as pessoas tinham medo de entrar num museu enorme, num prédio tombado, um prédio bem cuidado, bonito, porque não era delas. Então, a minha ideia era o seguinte, quando eu comecei, antes desse projeto, eu comecei com o fim de semana com zoologia. Então, a gente produziu o serviço educativo com algum pouco financiamento, acho que eu tinha R$2.000 na época, de fazer uma série de joguinhos para a família sentar no chão e deitar no chão e fazer o que elas quisessem no museu. Que era uma coisa que nunca tinha acontecido. Ninguém ficava sentado no meio do museu desenhando no chão. E ficava aquele monte de lápis de cor espalhado, todo mundo pisando por cima. Era legal isso, né? Por que não? E está aí, até hoje. Nem que for só pintar um desenho que já está pronto. Mas a pessoa, ela entrou, ela passou mais de 1 hora dentro do museu e ela se apropriou daquele espaço que é dela. E as oficinas pedagógicas foi a mesma coisa. Claro que o serviço educativo não tem uma sala para ele. Então, eu tenho que arranjar um lugar para fazer atividade com as crianças. E o maior lugar que tem é a exposição. Então, a gente começou a fazer as oficinas no meio da exposição. Isso criou um certo estranhamento, porque os pesquisadores tinham que pular as crianças para entrar na sala. E isso eles acharam chato, porque atrapalha essas coisas, né? Para que as crianças vão ao museu, ficar lá tudo deitada no chão? Isso daí também foi a minha ideia de ela ter um contato maior com as atividades do museu, né? E ficar mais à vontade, se apropriar daquele espaço, passar um pouco mais de tempo lá dentro. A partir daí, surgiu, então, essa ideia de acessibilidade ficou na minha cabeça. Porque os cegos iam ao museu e não podiam usufruir de absolutamente nada, porque não pode mexer em nada, não pode nada, e aí eles não... Que adianta eu ficar contando a exposição? Não tem graça nenhuma, porque tem um monte de coisa bacana. Então, eu comecei um projeto da Viter, desenvolver alguns materiais de toque. Ai, meu Deus, eu tenho 1 minuto aqui, peraí. Não, pode voltar ali um pouquinho. Vai ser rápido. Talvez eu atrase um pouquinho. Tá, então, é assim, eu tenho esses materiais que vocês estão vendo, esses materiais... Esse material aqui... Peraí, como é que eu faço? Isso daqui é um catálogo Braille, né, que fica na recepção do museu e numa sala de biblioteca que nós temos para todas as pessoas, né, em Braille tinta. Nós fizemos em colaboração com a Fundação Dorina Novil e está lá rolando, continua disponível. Nós temos 11 cópias, né. Foi uma coisa, um outro espaço também que o serviço educativo e o museu como um todo conquistou, foi uma sala de biblioteca especializada para criança. A gente tem a maior biblioteca de zoologia da América Latina. Só que não tem nenhum livro para criança fazer um trabalho sobre sapo.
Ela vai lá, está tudo em alemão, em inglês. Não tinha. Então, agora nós temos uma salinha que tem livros especializados. Eu acho que isso também é a ideia de acessibilidade para, afinal de contas, 50% do nosso público. 40 mil pessoas, estudantes por ano, visitam o museu. Né? Depois... Então, esse é um catálogo Braille que eu fiz com esse financiamento da Vita, e esses 2 carrinhos aqui, que são maquetes. Então, vocês podem ver aqui... Não, isso não. Aqui tem uma maquete, são 4 maquetes, são bandejas que entram e saem daqui. Talvez eu tenha outra foto. Carrinho com rodinha, e eles vão para a exposição. Quando tem um grupo, infelizmente, por enquanto, são só grupos agendados, né? Eu gostaria que qualquer pessoa que chegasse lá a qualquer hora pudesse ter acesso, mas não deu certo ainda. E eles podem tocar. Isso daqui é uma maquete do entorno do museu, o Museu Paulista e o Museu de Zoologia e o parque que tem entre um e outro, tá certo? Aqui também, com esse financiamento VIP, nós fizemos 2 modelos de animais em tamanho natural, que estão na exposição. Um bugio jovem e um colhereiro. Já que a gente não pode tocar em animais de pena e pelo, nós fizemos esse material. Pode passar, Viviane, por favor. Esse é o catálogo Braille, né, que eu falei para vocês. Tá? Ele conta, o que conta esse catálogo? Ele conta um pouco da exposição, quais são os módulos da exposição, e um pouquinho do museu, que tipo de pesquisa que a gente faz lá, e os horários de funcionamento, os serviços do museu. Pode passar, por favor. Aqui, então, esse é o material... desculpa que ficou... Acho que desconfigurou. Essas são as bandejas que eu falei para vocês. Então, são 2 maquetes dos dioramas, das vitrines, dos cenários que nós temos lá. Esse é o cenário do Cerrado e esse é o cenário da Caatinga. Esses animais, eles estão em proporção, né? Então, nós também contamos com a consultoria da Dorina Novil. Os avaliadores com a Viviane foram lá e testaram esse material, aprovaram, felizmente, gostaram, acharam legal. Eu até não tinha muita segurança, mas depois dessa avaliação eu fiquei super orgulhosa disso. E eles podem, a gente conversa então sobre as características do cerrado, então eles podem tocar nesses animais que estão em proporção. São dois ecossistemas somente. Por que nós escolhemos somente esses 2? Porque os outros 2 que nós temos são Mata Atlântica e Amazônia, que são muito complexos, tem muitas árvores. Então, mesmo com essa consultoria que nós tivemos, esses avaliadores acharam melhor não colocar uma coisa com muitos elementos, que isso poderia confundir para pessoas que não enxergavam. Aí nós temos esse modelo e nós temos aqui... Acho que acabou aqui. Nós temos aqui do outro lado pessoas já se utilizando desse material, né? O interessante é que depois esse material foi feito com a ideia de atender, com o objetivo de ampliar o público, né, do museu. Ele foi feito para deficientes visuais de baixa visão, mas depois começaram a demanda... Começa a aparecer gente, todo tipo de deficiente, né? E aí começaram a vir várias associações e escolas de deficientes mentais, com paralisia, todo tipo de deficiente. E foi uma maravilha, porque esse material ele se aplica perfeitamente a isso. E não só isso, qualquer pessoa que está passando pela exposição e a gente está com essas pessoas tocando e conversando, todo mundo toca e mexe, adulto, criança. Então, quer dizer, eu aprendi com isso, eu não sabia que ia acontecer isso, né? Eu tinha muito pouco contato e não sabia também. Na época que eu comecei, só tinha a Amanda e pouquíssimos projetos já desenvolvidos, então foi uma experiência para mim extremamente rica, que ampliou demais a minha percepção das coisas, né? Acho que pode passar. Agora, o que a gente... Então, eu quero continuar, né, com essa... A gente atendeu 45... Em 2006, nós atendemos 45 pessoas
com deficiência visual de vários níveis e 10 com deficiências mentais. E em 2007 atendemos 83 pessoas com deficiência visual e 32 com deficiência mental de vários níveis, né? E o ano passado eu já participei da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na cidade universitária com esse material. Acho que nós, nem lembro mais quando nós atendemos, acho que mais de 100 pessoas. E esse ano estamos tentando fazer esse trabalho em conjunto dos 3 museus acessíveis de ciência, por enquanto, né? Pode passar, por favor? Não precisa ler esse texto, mas a gente tem... Ficou enorme. Desculpa. A gente se empolgue. Mas eu posso falar dele. Então, são os projetos que a gente tem a médio e longo prazo, né? Então, agora eu tive um projeto aprovado pelo CNPq e entre as ações que a gente vai desenvolver no serviço educativo está uma continuidade dessa acessibilidade, né? Então, a gente vai produzir junto com a Viviane, com a Museus Acessíveis, um audioguia. E um audioguia, né, que por enquanto vai ser uma coisa bem doméstica, né, e vai ser um CD que a pessoa vai passando pela exposição e vai ouvindo o que tem na exposição. No momento, a gente não vai ter dinheiro ainda para ela ter acesso aos cenários, não vai ter uma etiqueta braille nos cenários, por enquanto, né. E também uma outra coisa muito interessante que aconteceu foi que um aluno quis fazer estágio lá comigo de licenciatura e eu sugeri fortemente que ele desenvolvesse quer dizer, eu obriguei mesmo, que ele desenvolvesse, ele ia ficar lá 60 horas comigo, tomando meu tempo. Aí eu falei assim, então você vai fazer o que eu quero. E foi super legal, porque ele foi uma pessoa maravilhosa, ele topou o desafio, porque era um desafio, de fazer um jogo, um quebra-cabeça acessível, né, um quebra-cabeça para cegos, contando a origem da vida na Terra. E já foi testado, né, lá na Dorina Novil, foi muito interessante. E o mais legal é que a gente vai produzir esse material, já está em fase de produção. O que eu fiquei muito feliz, né, porque no fim deu certo, né, uma coisa que foi espontânea, vamos dizer, está sendo produzida, né, mais ou menos espontânea, né. Além eu já estou terminando, além do acesso físico e a materiais, o que me preocupa muito no museu ainda é o acesso à informação, é o acesso intelectual. Então, eu acho que as nossas informações são muito complexas e elas ainda não estão suficientemente acessíveis a qualquer pessoa, não só a deficientes. A qualquer pessoa que vá ao museu tem muita dificuldade de entender o que significa a sistemática e o que significa um acervo que mostra a biodiversidade que a gente tem no nosso continente, né? Deixa eu ver se acabou, acho que acabou. Tá bom, desculpa as brincadeiras, eu sou muito informal e eu queria agradecer muito vocês estarem aqui, eu estou super aberta a sugestões, a coisas que as pessoas que trabalham, que têm mais experiência que eu, e é isso. Muito obrigada. Gente, a gente tem muito pouquinho tempo para as perguntas. Na verdade, a gente tem, 9 minutos cravados. Então, a gente já tem 2 perguntas aqui do público, que eu gostaria de ler. Nenhuma foi direcionada a nenhum dos palestrantes, mas eu gostaria que quem tivesse a vontade respondesse. Então, a primeira é: o que é taxidermia? Acho que poucos sabem o que é animal taxidermizado. E acho que a Márcia é ótima para responder. A Márcia ou a Marina. E a segunda pergunta que eu já faço aqui, então, ainda percebemos poucos monitores ouvintes que dominem Libras, ou até monitores surdos. Como vocês entendem esta questão? E quais são as ações já viabilizadas nos museus? Então, eu passo a palavra para a Marina, a Márcia para falar taxidermia, e depois, se todos quiserem responder dos monitores surdos ou intérpretes de Libra. Oi. Animais taxidermizados são animais empalhados. Empalhados todo mundo sabe? Né? Então, é uma técnica na qual a gente retira a pele do animal, tá? Taxidermia, taxi significa dar forma e dermia,
a pele, né? Então, a gente retira só a pele e depois faz a montagem recheando com alguma coisa. Antigamente se usava palha, hoje já se usam moldes mais modernos, enfim. Vai depender do local que realize, tá? Quanto à existência de monitores para a linguagem de Libras, eu acho fundamental, né? Mas, por exemplo, a gente ainda não teve a oportunidade de realizar um trabalho como é realizado aqui no MAN, que é um trabalho maravilhoso, mas eu acredito de fundamental importância. Então, acho que a gente tem que ir desenvolvendo gradualmente todo esse trabalho. Quanto à questão da Libra, eu queria dizer que no Museu de Geociências até uma funcionária nossa, a Miriam, se dispôs a estudar e aprender a linguagem. Depois de alguns cursos, descobrimos também que não é uma coisa tão simples, são vários estágios até chegar a uma parte muito normal. Agora, o que acontece no Museu de Geociências é que toda vez que vai uma criança ou um aluno que tem essa dificuldade, sempre vai um professor que traduz em Libras e só nos pede que fale mais pausadamente para que isso possa ser passado. Então, assim, por uma falha, talvez nossa, não sei se é falha que eu devo dizer, mas nós vamos tentar, sim, ver se consegue fazer com que pelo menos um funcionário nosso saiba se utilizar desse recurso e acreditar que sempre quando tem alguém, se tiver alguém que nos ajude. Mas, de qualquer forma, é uma preocupação nossa também. Pode ficar certo. Bom, gente, no Museu de Ciências Morfológicas, no Laboratório de Educação e no Laboratório de Educação Inclusiva, nós já tivemos um intérprete de Libras. Só que nós trabalhamos, todos sabem que nós trabalhamos com estagiários da universidade. Então, quando ele chegava a ficar bom, ele já estava indo embora. Então, agora nós estamos fazendo o inverso, trabalhando para que um deficiente auditivo se integre à equipe do museu. Bom, no Museu de Zoologia, eu acho que é o próximo passo que a gente tem para integrar mais, mas eu já tenho o mesmo problema da professora Maria das Graças, que os meus estagiários são todos voluntários, estudantes universitários, e no momento eu tenho uma estagiária que foi fazer o curso de Libras e se interessou, mas isso não garante que ela vá ficar ou que vá ser contratada no museu, né? Quer dizer, isso é uma certa dificuldade, eu até precisaria me aprender mais sobre isso para eu ter uma avaliação melhor. Nós não temos nada, por enquanto. Só um minutinho, falar no microfone, a gente sempre pede por conta da gravação. Tem gente na frente. Tá certo, então pode fazer a pergunta, depois a gente passa para Marlene e encerra as perguntas, tá, gente, por causa do tempo. É o Paulo Montealegre de novo. Com relação aos animais com pelos e penas, eu tive aqui uma ideia que talvez seja interessante pesquisar se é viável ou não, de fazer parcerias e buscar o pessoal da engenharia de tecidos, porque já existe toda uma fabricação de tecidos que imitam pelos, enfim, toda uma tecnologia que poderia ser útil na construção de réplicas de animais com pelos e penas, né? E uma outra questão que eu acho que é mais geral e mais abrangente é a importância da captação de recursos nesses projetos nossos todos. Eu percebo que a maioria de nós é técnico em alguma área, ou em biologia, ou em artes, ou na própria deficiência visual, auditiva, e poucos de nós estuda e conhece a captação de recursos e como buscar verba para sustentar e fazer crescer os nossos projetos, né? Então eu defendo que a partir desse encontro se crie reuniões, grupos com essas funções integradoras entre os museus
para que ações coordenadas e conhecimentos de um setor possam se expandir para outro. Quem conhece mais a surdez, a acessibilidade para os surdos, transmitam seus conhecimentos para todos os museus, enfim, todo conhecimento de deficiência visual que também possa se expandir, autismo, enfim, para que a acessibilidade se integre e seja gerida, gerenciada de uma forma mais coordenada. Eu acho que para isso acontecer é necessário o apoio de todas as instituições, dos museus, das fundações, das universidades, para a formação de um centro coordenador, né, dessas atividades. Obrigado. Então a gente passa o microfone para a última questão aqui da... Oi, desculpa. Não, pelo amor de Deus, eu não quero ter esse estigma. Então tem uma colocação da Paula aqui, depois da Marlene. Só uma pergunta rápida sobre os empalhados aí. Se com aquela máscara cirúrgica e mais a luva, não seria viável, isso daí tem a ocasionar algum perigo, assim, de envenenamento mesmo assim? É mais essa pergunta, rápida. Com o uso de luva, isso reduz significativamente, porque você não vai ter contato direto com o produto químico, né? E de máscara também. Normalmente, esses animais que são mais velhos, eles já não têm odor nenhum, mesmo os que foram preparados com arsênico. Eu acredito que exista, particularmente, ciúme ainda, sabe? As pessoas têm um acervo no museu, tem ciúme, é aquele cientista que só pensa em ciência dura, então ele não quer que aquilo seja tocado, ele tem medo de perder. Então, assim, eu acho que assim, um animal que entrou em extinção, que talvez a gente não consiga, porque a gente não faz coleta de animal na natureza. A gente recebe cadáveres de zoológicos, hospitais veterinários, enfim. Se a gente pode conseguir outro, de repente, de um que não seja tão raro, por que não pôr para as pessoas tocarem? Todas as pessoas. Quer dizer que não é perigo do envenenamento, não há perigo. Então isso vai depender de como foi preparado aquele animal, né? Não, então, eu estou perguntando sobre o envenenamento mesmo, que foi falado aí sobre o arsênico. Se é uma peça que foi preparada com arsênico, existe sim um risco. Tá? Mas com a possibilidade de usar luva e máscara, esse risco se reduz bastante. Tá? Posso falar só um negocinho bem rapidinho? Eu acho que tem sim. Eu não coloco animais de pena e pelo, esses antigos, tá? Que foram envenenados com arsênico. Apesar, não tem cheiro não. Mas eu não sei se tem traços de arsênico. O que está acontecendo é que agora, por exemplo, eu fiz um material de pena sem nada. De galinha, pena de galinha para tocar, quer dizer, sem veneno nenhum. Então, só o tratamento, não sei como é que foi lá, sem arsênico, sem bórax, não sei se vai durar muito, mas tudo bem que é galinha, que a gente pode conseguir, não é animal silvestre, que não dá para coletar. Mas eu, particularmente, tenho essa posição. Eu acho que luva seria um pouco difícil para a gente com grupos maiores. Mas eu acho que também tem a questão dos ciúmes, mas não é só, não. Tem a questão do cuidado do material. Sim, estraga. Arranca. Não põe animal raro. Marlene, por favor. Sim, eu sou baixa visão. Minha dificuldade muito grande. Eu vou... Ontem, por exemplo, a exposição aqui, eu vi a exposição, mas tinha necessidade de que uma pessoa lesse para mim. Não é só olhar a exposição. Para você entender aquilo, você tem que ler. E a nossa audiodescrição, num evento como esse, por exemplo, quais são essas tantas dificuldades de se conseguir um audiodescritor? Nós do Museu de Geociências temos uma proposta que, aliás, está na gaveta, a gente pode até pôr em prática, que é disponibilizar um recurso não audiovisual, áudio apenas, um iPod, para as amostras mais importantes,
uma pessoa com baixa visão, no caso, tem a possibilidade de obter a descrição da amostra. Então existe uma preocupação, sim. E toda vez que, isso eu estou falando de experiência própria no museu que eu trabalho, que alguma pessoa com alguma dificuldade vem nos visitar, nós acompanhamos até o final da visita. Então, nesse caso, para esse museu, no meu caso, né, a gente tem essas disponibilidades, mas é uma preocupação, sim, nossa também. Tá certo? Não fossem os museus todos estarem com uma iluminação baixíssima, que também, como não sou técnica, não sei porquê. Isso também a gente está sempre falando, está sempre colocando. Então, olha, a última colocação mesmo, é a última, hein, gente? Senão a gente atrasa toda a programação aqui, por favor. Por falar em colocação técnica, eu vou me resguardar ao meu trabalho. Eu sou arquiteta da Secretaria de Habitação, da Prefeitura, e o encontro está muito, muito interessante, muito abrangente, porque eu estou tirando o foco das minhas aprovações diárias e das minhas análises diárias das edificações da cidade, mas eu queria fazer uma observação ao Museu de Geociência, que a Prefeitura, ela tem uma secretaria que não é representada por mim, mas há representantes aqui da Secretaria Municipal da Pessoa Deficiente. A gente teve a Mara Gabrilli ontem na mesa, e eu acho que todos que vão se colocar para tornar a edificação acessível, que é a parte do meu foco do dia a dia, quando eu analiso os projetos, e eu tenho que estar verificando a legislação toda, e essa Secretaria Municipal diretamente à acessibilidade, que seja consultada a Secretaria. Aqui a gente conversou um pouco enquanto ele expunha, a boa intenção é assim inegável, mas que quantas falhas técnicas a gente observou quando viu as fotos. Então, o que você chama de corrimão, na verdade, não era corrimão, era simplesmente um parapeito, não havia piso tátil, as inclinações não eram as corretas. Então, assim, é inegável que isso tem que ser feito, há uma norma para isso, há profissionais, a Prefeitura disponibiliza o grupo técnico. Se eu estiver falando errado, eu quero que vocês me corrijam, porque eu sou da área da habitação, mas eles têm um grupo técnico que dá essa orientação, dá essa assessoria, porque às vezes a boa intenção pode prejudicar ao invés de facilitar. Então, eu assim, reconheço a boa intenção de todos, eu acho muito viável, está abrindo a mim, pelo menos, passou a abrir mais a minha mente em relação a quando eu passo a analisar os projetos, e quando eu passo a analisar os projetos de lei que são enviados para a gente se manifestar, vou ter um olhar um pouco mais voltado para isso, um pouco menos restritivo, porque como a cidade de São Paulo é extremamente grande e os projetos aprovados são de um número imenso, a gente fica preocupado com o dia a dia. E às vezes no dia a dia a gente esquece de uma parcela da população, que é uma forma errônea na análise. Mas a legislação acaba nos direcionando muitas vezes a execução dessa obra, e às vezes deixa um pouco aquém a utilização. Mas eu recomendo, se essa é a palavra correta, que seja ouvida a Secretaria. Eles fazem esse trabalho com a maior boa vontade, no local, e vão dando as especificações. Para o Museu de Zoologia, que fez uma colocação em termos do elevador, as plataformas não são tão caras. Então, assim, às vezes a gente acha que adaptar vai levar a um custo muito grande, inacessível em termos econômicos. Mas não é. Hoje há muitas possibilidades de socorrer.
Obrigada. Olha, só para terminar, nós fizemos consultas legais, sim, antes de instalar. Nós temos uma entrada para deficientes. Eu particularmente, acho inadequada. Mas nós estamos fazendo, e a gente tem visto que nós temos problemas que o prédio é tombado, tem uma série de questões. Nós consultamos o USP Legal e vários tipos de deficientes foram e andaram pelo prédio. Só deixar isso claro que a gente não vai fazendo só de boa vontade. Não, eu só coloquei isso em função de você ter falado dos degraus de frente. Tá? Gente, perdão, mas temos outras programações. Então, eu gostaria de sempre reiterar que a gente tem que respeitar o horário, né? Eu sei que eu sou muito chata, mas faz parte do ser humano essa função. Então, eu gostaria de agradecer muito a mesa dos Museus de Ciências e agora, então, iniciar a mesa, o painel, né, sobre políticas públicas de acesso à cultura. Obrigada. Obrigado.